Olá, boa noite. Boa noite a todos, tudo bem? Meu nome é João do Vale, sejam todos muito bem-vindos. A nossa palestra vai começar daqui a alguns instantes. Fico feliz por você ter aceitado o nosso convite. Então, nessa primeira parte, vamos ter a ajuda da nossa intérprete, a Lucy, né? E o Carlos, nessa primeira parte, é a Lucy, e ela vai nos ajudar na linguagem de Libras. E qual é o tema da palestra hoje que todos nós vamos considerar? Entender o desequilíbrio energético que leva à fibromialgia. Então, nessa primeira parte também teremos uma entrevista. Então, segundo dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a doença se manifesta em cerca de 2 a 12% da população adulta do Brasil. Porque mais de 90% dos pacientes com fibromialgia desenvolvem algum grau de depressão. Quem vai nos ajudar a entender esse ponto de uma forma muito mais profunda é o Dalton Leme. Deixa eu aqui destacar para vocês as qualificações do mesmo. Pronto, aí vocês estão vendo aí o Dalton Leme, certificado pela Faculdade Hélio Alonso, no Rio de Janeiro, Universidade Newton Paiva, em Minas Gerais, acupunturista pela EOMA, em São Paulo, ozonoterapeuta pela NEPUGA, em São Paulo, terapeuta ortomolecular e iridólogo há 22 anos. Aqui é o site dele, é terapeutadaltonleme, tudo junto.com.br. Se você desejar se consultar com o mesmo, vocês podem acessar através desse site aí e marcar uma consulta. Já introduzindo aqui o Dalton, onde é que está o Dalton aqui? Boa noite, Dalton. Tudo bem? Com você? Tudo bem, João? Obrigado aí pela introdução. Boa noite, João do Vale. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos os interagentes que estão permitindo que essa palestra ela seja transmitida com tanta eficácia e com tanto sucesso. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Como sempre de costume, iniciando minha palestra, né? Eu compartilho com vocês aqui o meu site para que vocês saibam, né? Que na realidade esse site meu aqui, ele é para aquelas pessoas, visto que nós estamos falando de uma síndrome que está envolvido tanto questões físicas como emocionais, né? Você vai aprender aqui nessa palestra como tratar de forma natural. Mas você ainda tem a opção de tratar as emoções que leva a esse desequilíbrio, né? Que leva a uma síndrome que é chamado de fibromialgia, tá bom? Então esse site meu explica bastante meu trabalho, o método de tratamento que eu uso, totalmente natural, né? Tenho atendido pessoas do Brasil inteiro, inclusive tive o prazer de receber no meu consultório esses dias atrás a Alessandra de Roraima, né? Então ela achei até interessante, né? Porque eu atendo muito consulta online. Ela fez questão de vir pessoalmente, né? Ela teve que pegar um voo, alugou um carro e veio aqui fazer sua consulta. Então, isso realmente é muito satisfatório para mim, poder ajudar as pessoas a ter melhor qualidade de vida e saúde. Então, esse site meu, terapeutadaltonleme.com.br, ali você vai saber mais sobre o meu trabalho e também ali tem um WhatsApp direto que você clica para marcar sua consulta. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos à parte que todos estão aguardando aí, né? A fibromialgia. Você tem, ou talvez conheça pessoas perto de você que sofrem do desequilíbrio energético que leva à fibromialgia, né? É triste você ver e conviver com pessoas que tenham constantes dores, né? Eu gosto de iniciar essa palestra com algo bem interessante, uma música que a maior parte de vocês conhece, é aquela música do Trem Bala, né? Ela fala: é bom saber que em algum lugar alguém zela por ti. Então sabemos que Deus zela por todos nós, né? Mas nós podemos buscar os recursos que Ele tem nos colocado para que possamos tratar da saúde e ter melhor qualidade de vida e saúde. Quando alguém tem fibromialgia, ela tem tanta dor pelo corpo que às vezes ela nem imagina que alguém está zelando por ela, porque ela acaba desanimando. Chega a pensar que ninguém está zelando por ela. A própria música ainda, ela continua dizendo assim:
segura seu filho no colo. Imagine alguém que tem fibromialgia. Uma mãe. Vamos pensar numa mãe. O amor e o carinho que ela expressa para o seu filho. E essa mãe talvez ela tenha tantas dores que ela não possa segurar seu filho no colo de tanta dor que sente. Eu já presenciei, né, tratar de pessoas. Eu lembro inclusive de uma cliente muito antiga que eu tenho, que até hoje se tornou minha amiga, né? E ela sofre de fibromialgia, o marido trouxe ela praticamente quase que no colo. Ela não conseguia nem vestir a calcinha, de tanta dor pelo corpo que ela tinha. Então você imagine uma situação dessa, né? Coisas que são muito simples para nós que somos pessoas normais, quem sofre dessa síndrome, para ela é muito difícil fazer coisas que parecem ser muito simples para nós, tá? Outra coisa interessante, né? A fibromialgia, ela por ser uma síndrome, eu estou citando bem síndrome aqui, porque ela acaba não sendo classificada como uma doença, ela não é diagnosticada através de exames convencionais. E a música ainda ela continua falando assim, ó, a música Trem-Bala, ela revela para nós como que é importante nós valorizarmos a vida. Todos nós temos que valorizar a vida, a saúde relativa que temos e respeitarmos as pessoas que sofrem de síndromes como a fibromialgia aí, que gera tanta dor, né? Então, o que seria da nossa parte nós fazermos, então? Usarmos de empatia, entender, ou seja, tentar se colocar no lugar da pessoa que sofre de tantas dores. E como eu estava falando ainda da sequência da música, né? Além dela falar, segura seu filho no colo, sorri e abrace seus pais enquanto estão aqui. Gente, eu já cheguei no consultório, perto de pessoa, que você quer afagar e abraçar ela, ela fala, por favor, não me aperta, de tanta dor que ela tem. Muitas vezes a pessoa, além de não poder segurar o filho no colo, não pode nem abraçar daquela maneira, se entregar num abraço àquelas pessoas que ela ama. Porque na crise a pessoa não pode nem ser tocada. Talvez nem todos saibam da gravidade dessa síndrome, né? E muitas vezes acha que as pessoas estão exagerando, né? Quem tem sabe disso, mas você que não tem, eu quero que você entenda para que você possa ter empatia pelas pessoas que têm. É uma dor dilacerante. Ela corre nos tecidos fibrosos, muscular, né? E acaba se dividindo por diferentes partes do corpo. E aí acontece aquela coisa, né? Mas onde que está doendo? Eu não sei onde dói. Parece que é uma origem desconhecida. Inclusive, a própria medicina alopática, ela não consegue explicar a origem da fibromialgia. E essa dor, ela vai acabando levar você para outros problemas, um estágio de estresse muito grande. E isso vai fazer com que você comece a ter insônia, depressão, relacionamento social, familiar. Uma pessoa casada priva ela do sexo, que é o que mais une o casal. Não é só isso, né? Mas realmente é uma integração que une o casal. A importância desse tema ele se deve ao que mais tem levado as pessoas para o consultório hoje com questões relacionadas a dores. E a danada aí, a síndrome, o desequilíbrio energético que leva à fibromialgia está entre as mais aclamadas. Então, por que você foi chamado aqui nessa live hoje? Você foi chamado para que você possa descobrir que existe maneira natural de tratar a fibromialgia. Mas que a questão não está só no âmbito físico, ela também se estende para o âmbito emocional. E esse é o grande entrave que tem feito as pessoas tratarem durante anos e anos e não apresentar-se muito resultado. Não existe um remédio único. Também não existe uma panaceia para a fibromialgia. Não é para isso que nós trouxemos vocês aqui. Mas eu posso garantir para vocês que existe uma técnica correta e essa técnica ela é completa. E quando ela é praticada corretamente, ela ajuda
a liberar o ser humano das suas dores. Essas dores que nós estamos falando aqui agora, dores excruciantes, dor que tira o prazer da pessoa de viver. A fibromialgia, ela está ligada à genética e à epigenética. O que significa isso, Dalton? O ambiente onde vivemos, que acaba atacando determinados órgãos. Olha só como é profundo isso. Em primeiro lugar, eu quero te dizer, para você que sofre de fibromialgia, eu sei o que você está passando. Aí você vai falar assim, puxa, terapeuta, você também sofre de fibromialgia? Graças a Deus, não. Mas eu sei o que você está passando porque eu convivo com pessoas com esse mal. Como eu falei para vocês, é um dos fatores que mais tem levado as pessoas a tratamento a algias e a dores, entre elas está ligado. Geralmente a pessoa já vem com um quadro de fibromialgia, tá? Existe aquele famoso preconceito ainda, o grande problema de quem tem a fibromialgia sabe o que é isso. Sabe aquele preconceito assim, puxa, mas você sempre está com dor? Dói isso, não dói? Olha só, além de você viver num estágio que você não está se suportando mais de tantas dores, e isso mexe com o teu humor, alguém chegar para você e falar, mas você está sempre com dor? É quase impossível ter tanta dor assim. Dói isso, né? Dói. Então é bom que nós que vivemos à volta, que não temos esse problema, possamos aprender a ter empatia e também nos compadecermos e saber que essa pessoa tem uma dor real. Isso machuca muito, né? Você já tem múltiplas dores. Encontra dificuldade em ter um diagnóstico correto, né? Por quê? Porque existe ausência de lesão nos tecidos. E aí faz exame, acaba não dando nada. Então, por isso que se divulga muitas vezes das pessoas não acreditarem que essa síndrome ela exista. Aí vem a decepção, né? Você começa a se afastar de todos, começa a levar sua vida, fala, ninguém acredita em mim mesmo, parece que eu, que sou a queixona, eu que sou o queixoso, a dolorida. Então lá vai sua vida social, sua vida profissional, sua vida familiar e para aqueles casados até sua vida sexual. É doído isso, né? É que às vezes nós que não temos dores, a gente acaba não sabendo analisar profundamente e não consegue se colocar no lugar da pessoa e achando que aquela pessoa é antissocial, ela é chata, ela está sempre reclamando, é impossível estar sempre com dor. Quem não tem é o que acha. Meu querido, minha querida, você que sofre com fibromialgia, eu quero dizer o seguinte: isso não é fruto da sua imaginação. Não é fruto da sua imaginação. O que acaba ajudando a confundir até mesmo a pessoa como uma doença imaginária é que ela acaba ficando deprimida, ela sofre de uma ansiedade extrema causada por essa síndrome que acaba trazendo dor constante. O que eu quero dizer para você aqui? Aqui nós trazemos vocês para essa live para abrir a sua visão. Às vezes a gente está assim, né? Sua visão seja aberta para que você possa ver que tem outros aspectos a ser considerado. Não adianta você tratar a síndrome, a doença, se você não tratar o ser humano. Sabe aquela pessoinha que senta na sua frente ali? Ela é mais importante do que qualquer nome de doença. Procuro eu, em consultório, eu procuro tratar o ser humano como um todo. Aquela pessoa que está ali na frente do profissional de saúde, muitas vezes ela acha, e é o que ela pensa, que você é a última esperança dela. Quem aqui, se tiver algum terapeuta aqui no meio, sabe do que eu estou falando, né? A pessoa chega e fala assim, puxa vida, você é minha última esperança, eu não sei mais o que buscar. A responsabilidade que é colocada na nossa mão, né? Mas com 23 anos de atendimento clínico, a gente se acostuma com isso. E fala, pois, você deveria ter começado por aqui.
que é aqui que você vai encontrar a solução para os seus problemas. Eu entendo por que que você acaba desacreditando que um dia vai encontrar uma solução. Porque você já cansou de ouvir vários profissionais, principalmente na área da alopatia, dizer assim: não tem cura. Você tem que aprender a conviver com essa dor. É fácil falar, né? É como que aquele ditado diz assim: pimenta nos olhos dos outros é refresco. E é isso que acontece, né? Não tem cura, você vai ter que aprender a conviver. Gente, como conviver com uma dor constante? Você sobrevive, você não convive. Tem uma frase muito interessante que Aristóteles ele dizia assim: o terapeuta não cura a doença. Uai, então por que que eu vou lá? Tá? Se o terapeuta não cura a doença, por que que eu vou lá contar todos os meus problemas e ele não vai curar a doença? Só que Aristóteles, ele se respaldava no que Hipócrates dizia. Hipócrates dizia assim, ó, ele não cura a doença, mas ele tem que desempenhar o papel de intérprete para mostrar o caminho da cura. Olha aqui, que legal. Então, quando você mostra o caminho da cura, você está dando as coordenadas e as dicas para que a pessoa possa traçar um caminho que vai exigir também o esforço dela. Ela vai traçar um caminho de retornar. Assim como ela chegou num ponto emocional que levou a desenvolver essa síndrome, ela possa voltar atrás e corrigir onde isso começou. Se você pensa assim que não tem cura, eu vou te dizer algo muito importante aqui. Existem técnicas hoje completa que identifica tanto a dor física quanto a emocional. É isso que você está precisando. E quando essa técnica ela é realizada corretamente, ajuda a liberar o seu emocional. E quando você libera seu emocional, você começa a perceber que existe perspectiva, tá? As dores, quando você libera seu emocional, as dores tendem a começar a desaparecer. Estou até acostumado, né? Quando senta alguém na minha frente e começa a falar, eu tenho dor aqui, eu tenho dor lá, eu sofro disso, eu sofro daquilo outro, pará, papá, papá. Quando você leva essa pessoa a fazer uma análise no estado emocional dela, você vê que o subconsciente dela, ele não fala. Então ele está expressando e gritando através das dores. É isso que acontece, né? Então, veja que você não precisa viver desesperançoso, achando que é o fim, que não tem jeito mesmo, né? Porque tem jeito sim, tá bom? Essas técnicas que eu estou falando aqui é algo maravilhoso. É um estudo e análise para descobrir a causa e a localização de onde se iniciou. Se você não sabe aonde iniciou o problema, é difícil você começar a tratar ele de trás para frente, lá onde ele está hoje, instalado, causando um prejuízo violento à sua saúde. É importante saber, depois de descobrir tudo isso, é importante saber como que, aonde iniciou ali a causa emocional, como que ela afetou suas emoções. Como que ela afetou a ponto de acabar atacando o seu físico com dores pelo corpo todo. Bom, então nós falamos sobre dois aspectos aqui muito importantes, né? O físico e o emocional. É lógico que você precisa ser ajudado, educar os seus hábitos, nutrir o seu corpo, liberar as suas emoções. Existe exercícios mais próprios para quem tem fibromialgia? Existe, com certeza. Pilates tem ajudado muito, hidroginástica, relaxamento. Quem tem fibromialgia, ele não consegue relaxar. Então, se ele praticar exercícios de relaxamento, exercícios respiratórios, vai ser muito importante, mas precisa ser acompanhado de uma terapia eficaz, tá?
Então, nutrição física, nutrição das suas células. Eu, como ortomolecular, trabalho em cima da nutrição das células. Mas não adiantaria nada se não fosse acompanhado de uma plena hidratação celular. Você veio aqui nessa palestra a convite de alguém hoje, não foi por acaso. É porque aqui vai falar sobre essa parcial que você pode estar fazendo, essa coisa que você pode estar fazendo, tomando passos na sua vida e nutrir melhor seu sistema celular e também você poder hidratar o seu sistema celular. É isso que o maravilhoso projeto da Timol, através dos seus colaboradores, hoje já distribuídos em todo o mundo, tem ajudado a cada um ver que existe coisas que está na mão dela ali, ela pode fazer. Coisas que está fora do alcance, como a questão da ajuda emocional, você vai precisar de um profissional capacitado para te ajudar. Mas você pode estar dando alguns passos que já vai diminuir o sofrimento que você vem tendo por tanto tempo. Então, esse método existe, é muito usado, e você está aqui hoje para que você fique sabendo disso e possa aplicar já alguma coisa na sua vida para que as mudanças possam começar a acontecer. A fibromialgia, essa dor, sensibilidade muscular por todo o corpo, ela é tão intensa, quem tem sabe disso que eu estou falando, ela é tão intensa que ela acaba ficando difícil de definir se a dor é no músculo, é nas articulações, é nos ossos. Isso acaba deixando a pessoa mais confusa ainda. Alguém pergunta, mas onde que dói? Eu nem sei de onde que vem a dor. Aí, um desacreditado vem, tá vendo? Ela não existe. Mas entre as dores, também se caracteriza um dos pontos que as pessoas que tratam comigo, elas reclamam muito, é da fadiga crônica. Fadiga crônica judia muito da pessoa que tem fibromialgia. Dor de cabeça, no caso das mulheres, dor nas mamas, agulhada pelo corpo inteiro, acompanhado de insônia crônica. Quem tem dor não dorme direito, não consegue relaxar, tá? Então, é uma síndrome devastadora que mobiliza você que tem a fibromialgia, o desequilíbrio energético que leva à fibromialgia. Por que que eu gosto sempre de frisar o desequilíbrio energético que leva à fibromialgia? Porque eu, como terapeuta ortomolecular, iridólogo, tá? Também analisador quântico, eu não trato doença. Eu busco o que está provocando essa doença. E aí sim, você vai conseguir trabalhar de uma forma que você alcance verdadeiros resultados, tá? Então é uma síndrome devastadora que realmente mobiliza a pessoa. Só para vocês terem ideia, é um dos temas mais solicitados nas palestras. Quando pede-se um tema de palestra, esse é o tema mais solicitado. Você começou a entender agora, parcialmente, seu desespero, de não saber explicar aonde é a sua dor, dói o corpo inteiro. Como que se não bastasse as dores e a fadiga e o cansaço que eu estava dizendo aí, um sono não satisfatório, o que colabora ainda mais para a pessoa viver cansada. Então a pessoa já acorda cansada, né? E isso acaba apresentando ainda problemas de memória, concentração, ansiedade, formigamento, dormência, como eu já citei, dores de cabeça, alterações intestinais. A pessoa tem que mergulhar numa corrida, uma corrida alucinada, atrás de aliviar suas dores. Aonde que ela se apega geralmente? Analgésicos. O analgésico, assim como ele amortece a sua dor, ele amortece também os movimentos peristálticos do seu intestino. E aquele movimento que você precisa para a expulsão de fezes, ele começa a ser amortecido. E aí você, além de tudo, passa a ter problemas intestinais e aí, no final da coisa, você se torna uma pessoa deprimida, né? Que não quer estar no meio de pessoas.
e aí por diante, né? Então você está aqui para você aprender passos para que você possa ir tomando medidas que está ao seu alcance, eu posso dizer para você, para que esse cenário, esse quadro de tantos anos de sofrimento, ele possa começar a ser mudado. Uma coisa, inclusive, que sempre me perguntam, e as pessoas comentam muito, né? Quase não vejo homens com fibromialgia, né? Realmente o quadro de pessoas com fibromialgia do sexo masculino é bem melhor. As mulheres são acometidas 10 vezes mais que os homens nessa síndrome. E ela costuma surgir ali entre os 30 e 55 anos, mas hoje, adolescentes, até algumas crianças têm sido acometidos por essa síndrome aí que realmente tem tirado as pessoas do eixo, né? Talvez você esteja se perguntando assim, qual que é a causa da fibromialgia? Não existe uma causa definida. A pista e os estudos apontam é que pessoas com desequilíbrio energético que leva à fibromialgia, ele acaba gerando uma disfunção no seu organismo e ele passa a ter maior sensibilidade à dor do que as pessoas normais. Porque nós somos normais. Vamos lá, mas como assim? O que é isso que você está dizendo aí, né? Seria como se o cérebro da pessoa interpretasse de forma exagerada os estímulos da dor. E essa disfunção faz com que ative todo o sistema nervoso e a pessoa passe a sentir mais dor do que o normal. Resumindo, seria como se ela reagisse de forma intensa às dores, um estímulo exagerado. Vamos lá, funções normais. Você dá uma pancada muito grande num braço e você talvez tenha uma fratura, ou você trinque um osso, ou uma torção muito forte. Seu cérebro entende que você precisa isolar aquele local. Então, automaticamente, ele manda ácido lático no local da dor, para que cause mais dor ainda e você isole a lesão que aconteceu. Isso é algo normal que aconteceria em qualquer um de nós. Imagine alguém com fibromialgia que isso acontece algo semelhante constantemente. E a pessoa não sabe socorrer onde foi a dor. Porque é aqui, acolá, né? Então você que está assistindo aí essa live, lembre-se do seguinte, tá? É, tratamentos que dão resultado para a recuperação do trauma está ligado tanto ao físico quanto ao emocional. Uma dica para alguém que tem alguém próximo aí que sofre de fibromialgia. Nunca discuta se a dor é real ou não. As pessoas com fibromialgia, elas estão sentindo sim as dores que relata ter. É uma dor diferente. Por quê? Porque, coitadinha, ela faz exames exaustivos. Nada aparece. Por quê? Porque não tem uma lesão no corpo. Mas, conforme explicado, mesmo assim, a dor é real. E tortura muito a pessoa que tem fibromialgia. Então, por esse fato, nós devemos respeitar, né? E ter um pouco de empatia, né? O tratamento que eu uso em consultório, ele apresenta excelentes resultados, né? Porque eu faço uma associação de tratar de nutrir o físico, principalmente nutrir o sistema celular. Hoje, juntamente com uma plena hidratação celular, vocês vão aprender como faz essa plena hidratação celular aqui, para nutrir 100% as células, né? E depois hidratar 100% essas células. Lógico que no tratamento depois eu incluo limpeza do organismo, né? Nunca deixar de tratar o trauma emocional que desencadeou a síndrome. E uma coisa que eu tenho percebido que os portadores de fibromialgia, em geral, apresentam deficiência de magnésio. E você vai aprender aqui nessa live a rica fonte de magnésio de forma natural que você vai poder ter. Tá bom? Então agora nós vamos aprender um pouquinho mais aí sobre isso, né? A Cláudia vai falar um pouquinho conosco, né? É você, Cláudia, que vai falar? Acho que é a sequência agora, né? É o Oi, João João. que vai falar Ô, com você. João, desculpa aí, João. Troquei as bolas aqui, é verdade. A Cláudia é outra parte.
Então, Exato. O João do Vale, o como faz muito bem, vai explicar para vocês que além dessa nutrição celular que eu estava falando, existe a possibilidade de fazer uma plena hidratação das suas células. Ah, mas eu tomo água à vontade, isso não acontece? O João vai ensinar e vai explicar para você exatamente isso aí. Pronto. Mas É o com doutor você, Dalton, João. pronto, o doutor Dalton volta daqui a pouco. A gente vai ter uma entrevista e vai ser preciso a presença dele para esclarecer alguns detalhes. Mas o que é que o Dalton falou sobre hidratação, não é verdade? Ele mencionou também alimentação, vocês lembram? E alimentação também tem tudo a ver. A gente sabe que tem alguns alimentos que inflamam e a vida moderna ela promove alguns alimentos que são deliciosos, mas que não traz nenhuma nutrição e por isso muitos deles, ou processados, ultraprocessados, eles vêm causar umas certas enfermidades, aumentando assim um processo inflamatório, fora a intoxicação alimentar pelos agrotóxicos. Dr. Otton, esse senhor que vocês estão vendo aí na ilustração, ele, na sua obra Metabolismo dos Tumores, o Dr. Otton ele provou em 1931 e ele ganhou o Nobel de Medicina porque ele provou a causa primária do câncer. E são duas condições básicas, a acidose e a hipóxia. A acidose está relacionada com a acidez do sangue e a hipóxia com a baixa oxigenação. O doutor Alto ele disse que todo tecido canceroso são tecidos ácidos, enquanto os tecidos saudáveis são tecidos alcalinos. Grave esse detalhe. Então, outro aspecto que foi destacado, e agora foi em 1954, foi a descoberta dos radicais livres. Os radicais livres, conforme a ilustração está mostrando aí, é uma oxidação celular. É um átomo que perdeu elétron, ele é um átomo isolado de oxigênio e ele, em excesso, ele prejudica bastante. Então, você viu que em 1931, o Dr. Otto ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, que ele provou a condição básica para surgir o câncer, que é a acidose e a hipófise. Em 54, estamos vendo aqui o efeito dos radicais livres, e quando está em acidez no sangue e no nosso organismo, está acompanhado, sim, de um excesso de radicais livres. Os radicais livres, ele tem um papel importante quando ele está equilibrado no nosso corpo. Ajuda na imunidade, cicatrização, coagulação, apoptose, envelhecimento precoce quando ele está em excesso, mutação do DNA, destruição da membrana lipídica e diversas patologias a partir de uma acidez e um excesso de radicais livres. E aí, a nossa palestra aqui, o nosso projeto, ele responde duas condições básicas e duas perguntas básicas que precisamos entender e vai ser respondida. Como é que eu posso reduzir, João, a acidez e o excesso de radicais livres no meu organismo? E aí que começa a primeira parte, mostrando uma reação química. Como é que eu reduzo a acidez? Através da hidrólise da água. Mas de que água é essa? A gente conhece a água no formato de H2O. Essa água é a que está encanada, é a que está no seu tanque, é a que está no seu filtro, é a que está no seu garrafão de água mineral, ou então na sua squeeze. A água no formato de H2O, ela é uma água pesada. Submetida a um processo de hidrólise através do supermagnetizador, o siloxinol, eu faço aqui agora a quebra um íons de hidroxila. E eu separo também um íons de hidrogênio. O íon de hidroxila, vocês observam que ele tem carga negativa. E a gente sabe que a carga negativa, junto com os minerais essenciais, que é o cálcio e o magnésio, ele tem atrações, que a gente sabe que os opostos se atraem. A gente sabe que a água ela precisa conter o cálcio e o magnésio na proporção correta. Com respeito a isso, a gente tem um processo chamado o TOPH+, que corrige essa deficiência. Então, quando a molécula de hidroxila ela se encontra com cálcio e magnésio, que são polivalentes, ele forma o hidróxidos alcalinos. Lembra do leite de magnésio que a gente tomava quando estava com o intestino preso? É essa fórmula aqui que vocês estão vendo. Leite de magnésio nada mais é do que isso aqui, MgOH barra 2. Essa fórmula aqui você encontra na leite de magnésio. Só que na leite de magnésio, ele está em um formato sintético, não é natural. A água nesse formato aqui, com íons de hidroxila,
juntando-se com cálcio e magnésio, formando um hidróxido alcalino. Quando você ingere uma água leve, você reduz assim a acidez do organismo, responde assim a primeira parte da nossa pergunta. A segunda parte, você presta muito bem atenção aqui ao íon de hidrogênio, que está positivo. E aí a gente vai responder agora a segunda parte da pergunta. Esse aglomerado de íon de hidrogênio, o que ele vai acontecer com ele? Percebeu aqui que ele vai se juntar ao excesso de radicais livres, que tem carga negativa. Então, quando eles se juntam, que os opostos se atraem, ele forma a água, porque a água, como a gente conhece, ela está em um formato e ela não é absorvida, ela é pesada. Então, quando sobra o íons de hidrogênio juntando com o radical livre, forma-se água e você vai diluindo isso e na urina e na sudorese. Então, observe que a água ela faz 70% do nosso corpo. O nosso corpo ele é composto de água, muitos órgãos. Então, significa saber que se você trata 70% do seu corpo, você tem um resultado melhor em uma série de enfermidades aí que a gente vai mostrando aqui. O doutor Laí Ribeiro ele mencionou em uma frase muito interessante que ele disse que a água determina a doença e a água também determina a saúde. Então, a água apropriada, adequada, ela restabelece a saúde. Que água que Laí Ribeiro está falando? Uma água ionizada. Ela hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. Uma água nesse formato, ela pode ser usada como remédio. Então, a água se torna a coisa mais simples e mais poderosa que pode ser tratar uma ampla gama de patologias e de enfermidades. Então, qual é a água? Embora você tenha em casa, tem água que hidrata e tem água que não hidrata. De que água é essa? Mencionado anteriormente. Nessa ilustração, para você entender bem, aqui está a célula. E essa aqui está a membrana celular, onde entra a insulina, onde entra a água. Mas aqui tem um detalhe. Lembrando que a água é o nosso primeiro alimento, ela tem que trazer nutrientes, oxigênio e hidrogênio. Mas como a água ela vai fazer isso se ela está em uma condição que não é absorvida? Que condição é essa? É essa aqui, ó, na ilustração. Perceba-se que tem um aglomerado de cluster, como os cientistas chamam de cluster. O que são esses clusters? São os minerais que, porque a água parou, ela está acumulada, ela está parada, junta-se esses clusters. E aí você tem uma hidratação parcial. Nessa hidratação parcial, você não consegue fazer com que a célula funcione plenamente. Aqui ela não consegue ter a hidratação total, você não consegue ter uma limpeza intracelular, porque a água ela não consegue penetrar da forma correta. E de que água que eu estou falando, então, a água que hidrata de verdade? É a água submetida ao campo magnético, que a gente quebra a molécula da água e as moléculas ficam soltas, leves para ser absorvidas. Os íons de hidroxilas junto com as moléculas de cálcio e magnésio. Então, nesse formato aqui, a célula consegue ser hidratada, a você ter uma hidratação total, como o Dalton mencionou. Nessa hidratação total, eu consigo fazer uma limpeza intracelular e uma hidratação também intracelular. Então, aqui entra coenzimas, minerais, e a célula tem um funcionamento melhor, fazendo assim uma troca de ATP. Então, observe-se então que o mundo ideal que a Timola proporciona, ela tem que se adequar, tem 4 pilares, na verdade. Bem-estar familiar, saúde, dependência financeira e tecnologia. Então, a empresa que já tem 20 anos no mercado, em fevereiro, na verdade, formou-se 20 anos nesse mês, ela já tem atestado de idoneidade aprovada pelo Congresso, ela tem sede própria, que fica em Uberlândia, Minas Gerais, comprovações de estudos científicos por grandes instituições. Isso que eu estou falando aqui, que eu mostrei na ilustração, é comprovado cientificamente. Tem 47 estudos científicos no Google Acadêmico e tem um método próprio de trabalho e um know-how. A empresa ela continua em expansão em mais de 20 países. Ela tem um termo de reconhecimento de idoneidade, como mencionei, né, com uma única técnica ou um processo de tratamento magnético da água com estudo cientificamente comprovado. Isso desde maio de 2014. Então, aqui, quando você digita silocimol, você vai encontrar muita gente falando, muita gente com depoimentos fantásticos de várias enfermidades.
Por exemplo, 8 anos de úlcera varicosa. Observe o antes e o depois. Como a água está mais leve, ela carrega mais nutriente e principalmente oxigênio, olha o resultado da perna dessa senhora. Olha aqui. 25 dias ingerindo água e banhando com essa água corrigida magneticamente. Olha os resultados que é fantástico. Olha uma doença autoimune, bulhosa. A Rafaela, antes e o depois. Olha como a pele fica mais limpa. O resultado da limpeza intracelular. Diabetes tipo 2, ó, como fica o antes e depois. Agora o sangue mais fino, menos viscoso, carregando oxigênio, então há melhor cicatrização. Doenças autoimunes como psoríase, em Portugal, 60 dias usando a água magneticamente. Ó, o antes e o depois. E também, com a água é o princípio da vida, tudo precisa de água para sobreviver. Então, aqui você vê a cebolinha, o antes e o depois. Olha o resultado e o tamanho dessa cebolinha depois de usar a água, como ela se desenvolveu melhor. E não poderia faltar, os amigos de muitos, o PET, né? O antes, olha a calcificação nos olhos deles, olha a calcificação. E o depois, após o uso da água corrigida magneticamente. E aqui a gente consegue ver muitos resultados. Isso de uma hora para outra, não. Tem estudo científico como a Unesp, a APTA, Instituto Focambol, Ministério da Saúde, estudos publicados nos Estados Unidos, em San Diego, Califórnia, comprovando a eficiência do silocimol de forma internacional. Como é o silocimol? Esse é o magnetizador aqui, esse casalzinho aqui. O azul dura 30 anos, ele quebra a molécula da água. E aqui o top H+, que tem pedras de dolomitas que liberam o cálcio e o magnésio na proporção correta. Nesse combo mega aqui, ele corrige 20 litros d'água. Então, é excelente para a família. Quais são as formas de uso do silocimol? São várias. Além disso, ele tem como eficaz a alcalinização do organismo através do sangue, o pH ele fica excelente, aumento da densidade mineral óssea, aumento da oxigenação sanguínea e o aumento dos minerais através do top H+. O silocimol, vou frisar muito bem, ele não tem a função de curar, isso é muito importante. Ele é um coadjuvante no tratamento da saúde porque ele irá melhorar a sua qualidade de vida através da água, né? A água magnetizada ela vai reduzir a acidez e vai reduzir o excesso de radicais livres, melhorando assim o seu organismo. E por isso ele é isento de registro pela Anvisa desde 2008, 28 de maio, na resolução 1637. As formas de uso dele: squeeze, para quem já tem um filtro instalado em casa, tem um Mega Soft. Temos um filtro muito básico, muito eficiente, com 7 estágios de filtragem, completo com silocimol, por gravidade. Quem já usa o filtro de barro, que é por gravidade, pode ser colocado na parte de baixo, é excelente, e em jarras também. Mas eu gostaria aqui de chamar o Dalton, por favor, destaque aqui o Dalton e a Raquel. Por favor, Raquel, coloque a sua mão eletrônica e a gente vai conversar um pouquinho. Por favor, pronto, aqui está a Raquel. Tudo bem, Raquel, com você? Boa noite. Ó, libera o áudio. Boa noite, Raquel. Abre seu áudio. Isso, não fechou. De novo. Aí, Não, pronto. Ih, fechou de novo. Toque. Vá, peraí. Dê a mensagenzinha agora. A mensagem azul chegou. Abra agora. Clica aí. Chegou a mensagem? Libera o áudio agora. Aí, pronto. Não agora mexe. sim. Boa noite a todos. Pronto, Raquel. Muito obrigado por ter aceitado a nossa entrevista. Você fala da onde? De Bom Sucesso de Patos, Minas Gerais. Pronto. Raquel, nos conte como era a sua vida antes de usar o projeto. Quais eram os sintomas? O que é que você sentia? Eu fui diagnosticada com fibromialgia, eu tinha 23 anos. E quando eu fui diagnosticada, o médico contou mais de 21 pontos de dor no meu corpo, porque eu estava em crise, né? E de lá para cá, só foi aumentando as dores. E aí
o diagnóstico já vem que não tem cura, né? A medicação é uso contínuo, duloxetina, fluoxetina, porque junto com a fibromialgia também vem a depressão, né? E eu sentia muitas dores. Vivia só de blusa de frio, porque para mim deu sensibilidade com o vento, então eu não podia usar ar-condicionado, ventilador, e até o vento natural mesmo, para mim não era possível. Tinha que estar sempre de calça, tênis e blusa de frio. Um calor terrível e eu de roupa de frio, porque as dores eram intensas, era como se fosse umas facadas no meu corpo quando batia o vento no meu corpo. E com isso eu evitava de sair, porque toda vez que a gente sai, aí as pessoas ficam, nossa, tá fazendo maior calor e você tá de roupa de frio, né? Sempre perguntando. E é igual o Dalton falou no começo, as pessoas não acreditam na dor que a gente sente, que é intensa, e é todos os dias e o dia todo, né? Assim, é dor terrível de aguentar. Então a gente deixa de sair, eu deixei de sair, até para ir para a igreja, eu já não queria mais ir para a igreja, porque estava sempre com dor e todos os lugares têm ar-condicionado, né? E era uma vida triste, assim, depressiva, sempre em casa, e passei a ter pensamento suicida também, porque aí a dor vai aumentando cada vez mais, a medicação não resolve, e era uma vida bem complicada para mim. A gente observa, tá vendo, Dalton? Quanta gente menciona aqui no chat que a vida, mesmos sintomas, as mesmas características que você citou aí agora, Raquel. Os mesmos problemas, né? Umas É um, pessoas têm mais sensibilidade ao frio e outras até ao calor. exatamente. Mas aí o que você conheceu o projeto, né? Do projeto da água, né? Agora faz 5 meses que eu conheci o projeto da Saúde Timol, né? Com água magnetizada. E com 15 dias que eu estava usando a água, já comecei Porque assim, você começa a usar água e você não percebe. As pessoas que estão ao seu redor, que tá vendo sempre você reclamar, ai, tá doendo, não vou fazer isso porque tô sentindo dor. As pessoas mesmo é que vão percebendo, nossa, você não tá reclamando mais de dor. Porque realmente a dor, hoje mesmo, já tem 5 meses que eu tô usando, não tô usando nenhuma medicação mais, nem para depressão e nem para as dores da fibromialgia. E estou vivendo assim uma vida com gratidão. Agora eu vivo feliz com gratidão porque eu não sinto mais dores e não estou mais de roupa de frio igual antes, sempre de roupa de frio. Agora para mim é normal. Quando vou em algum lugar que tem alguém usando ar-condicionado, ventilador, para mim agora é tranquilo de usar. Mas antes não era possível, não. Você Eu acreditou, Maravilha. não Raquel? sabia. Hã? Você acreditou quando falaram que isso poderia ser possível? Não, eu demorei 1 ano e 4 meses para acreditar, para aceitar começar a usar, porque eu não acreditava, não, eu achava impossível. Eu falava, já tomo tanta água e sinto dor, por que que essa água vai fazer diferença? Porque eu não entendia que estava, né, mineralizada, alcalinizada, e com magnésio, cálcio, tudo certinho. E para mim eu não aceitava, não. Demorei mais de 1 ano e 4 meses para aceitar. E aí, Dalton, esses resultados, a água ela tem uma relação realmente importante? Sim, que nós estávamos falando da interação do magnésio, que é o relaxamento muscular, e não só, né? A plena hidratação celular de 100%, né? Modifica o quadro álgico muito rápido, né? No caso da Raquel aí, né? Aquela frase que eu falei, em algum lugar alguém zela por ti. Você não sabia, Raquel, mas a Timó já estava zelando por você, só faltava Verdade, você conhecer e usar. verdade. Pois é. Então, fico muito feliz, viu, Raquel, você ter aceitado o convite e ter ajudado muita gente. Você que nos assiste no YouTube ou pelo Zoom, conhece algumas pessoas que têm esse sintoma? Quantas pessoas precisam de usar um projeto como esse para ter qualidade de vida como hoje Raquel tem? Quantas gentes vocês conhecem que precisam usar um projeto como esse, que precisa melhorar a qualidade de vida? Olha as afeições de Raquel hoje, é o rosto dela limpo, e todo mundo comentava muito, né? Seu rosto está diferente, você está diferente. E isso, a água ela cumpre uma função. Sim, e aí várias pessoas também adquiriram o projeto por ver minhas melhoras que assim foram visíveis, né? E vários amigos começou a usar, pessoas da minha família. Hoje minha família, quase todas as pessoas adquiriu o projeto da Saúde Timor. Muito bom. Então,
Com essas possibilidades que você falou agora, Raquel, muita gente da sua família começou a usar e através de você, você surgiu outras possibilidades de você também poder empreender, não é verdade? Ah, sim, porque aí, como eu Só um parei. minutinho, só um minutinho, você não vai poder falar agora. Vou me despedir do Dalton. Agora vai entrar a Cláudia Santinon. Ela vai esclarecer essa questão que a Raquel vai responder depois, né, na introdução da Cláudia. E eu fico muito grato por você ter participado. Dalton, vou me despedir de você. Quais são as suas considerações finais? Só tenho a agradecer, né? Sucesso total. Nós estávamos aí reunidos em quase 2.000 pessoas, né? Esse é o bom trabalho de cada colaborador da Timol, de divulgar, né, essa parceria tão importante de ajudar as pessoas a saber que muitas coisas que parecem insolúveis, ela tem solução, né? Então, se você está aqui, você está aprendendo por que que isso é possível e você vai poder procurar a pessoa que te indicou aqui na reunião e ele vai esclarecer mais detalhes para você. Tá bom? Eu fico muito agradecido do fundo do meu coração. É uma emoção muito grande poder falar sobre esse tema, porque realmente as dores tiram qualquer um do eixo, né? E aí a pessoa perde qualidade de vida, saúde, relacionamento e tudo mais. Então, olha, muito obrigado a todos pelo sucesso dessa live. Um beijo no coração de cada um. Foi muito bom estar aqui. Até a nossa próxima live, se Deus quiser.